falsa esperança da grande tribulação. Olha só o que diz em Mateus 24:19. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. 20. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. 21. Porque nesse tempo haverá tão grande tribulação como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Olha só, sabemos que esse não é o único versículo com esse assunto. Sabemos que isto tem um texto e tem um contexto. Então vamos voltar ao contexto para que possamos entender. Em Mateus 24, primeiro diz: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. O templo em Jerusalém, onde os judeus faziam sacrifícios e levavam seus dízimos e ofertas, e se reuniam para orar no templo em Jerusalém. Então Jesus, porém, lhe disse: Olha só, Jesus está falando com seus discípulos. Infelizmente, muitas pessoas pegam esse versículo isolado sem o seu contexto e aplicam nos dias de hoje, como se Jesus estivesse falando para mim, para nós. Não, Jesus está falando com os seus discípulos. E Jesus fala: Não vejo tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Olha, ou seja, Jesus falou aos seus discípulos que do templo não ficaria pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, Jesus, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Olha só, sabemos que o templo em Jerusalém, que foi mencionado, que seria derrubado segundo a Jesus de Nazaré, o que acontece? Sabemos que o maior símbolo daquela época era o templo em Jerusalém, onde os judeus se reuniam para orar, levar seus dízimos e oferta e também fazer seus sacrifícios. E o que acontece? E o templo em Jerusalém era o maior símbolo daquela época. E para os judeus era algo muito, muito importante. Então Jesus falou que tudo aquilo seria derrubado, então os discípulos ficaram perturbados. E o que acontece? E Jesus vai e fala. E Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Olha só, Jesus está falando com seus discípulos, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Olha só o que os discípulos de Jesus iam presenciar. Todo esse evento, a queda do templo em Jerusalém, o maior símbolo judaico da época. Vamos lá. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e peste e terremoto em vários lugares. E muitas pessoas pegam esse versículo e aplicam nos dias de hoje. Olha só, está acontecendo isso, isso e aquilo. Pessoal, a Bíblia fala que geração vai e geração vem, mas a terra permanecerá para sempre. E o que acontece enquanto existimos, certo? Vai existir fomes, pestes e catástrofes naturais, sempre vai existir. Isso não vai parar. Isso faz parte do planeta, isso faz parte da vida. Querendo ou não querendo, mas faz. Vamos lá. Então no 8 diz: Mas todas essas coisas são um princípio de dores. Olha só o que Jesus está falando aos seus discípulos. Então vos hão de entregar para serdes atormentados,
e matar-vos-ão, e serei odiados de todas as nações por causa do meu nome. E isso de fato aconteceu. Os discípulos de Jesus de Nazaré, o que aconteceu com eles? Foram perseguidos, né? E morreram os discípulos de Jesus. Um que acabou escapando, que foi parar na ilha de Patmos, que foi João, o que estava na ilha de Patmos, que presenciou toda aquela visão, e que o anjo veio e direcionou a João da ilha de Patmos para que possa escrever para as 7 igrejas que estão na Ásia. Ou seja, o evento do Apocalipse são para as 7 igrejas que estavam passando pela grande tribulação, tá? E é isso aí, pessoal. Aqui é um pequeno vídeo, terá continuação, tá bom?